Olá, povo de Deus, aqui estamos gravando mais um vídeo para você, amigo do YouTube, amigo do Face, tá? Estamos gravando mais um vídeo para vocês aqui. Eu sou o pastor André, sou pastor local de uma congregação da Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, no leste de Minas. Venho aqui com este vídeo fazer uma pauta sobre a reforma protestante. A reforma protestante vai fazer em outubro 500 anos, meio século, não é? Da reforma protestante, tá certo? E aí alguns homens de Deus fez parte, não é, deste ato, reforma, não é, protestante, tá certo, querido? Primeiro, eu quero estar lendo para você o que significa reforma, tá certo? Vamos ler o que significa reforma. Eu quero ler reforma e forma, tá certo? Para que você possa ter um entendimento do que significa reforma, tá certo, amados irmãos e amadas irmãs? Um abraço aí ao pessoal ali, os irmãos da Igreja do Planalto, a congregação do Planalto, ao qual, não é, ali ficamos 2 anos ali, pastoreando os irmãos de forma amorosa, carinhosa. Agora estamos ali na congregação da Barra, não é, em Visconde de Rio Branco, Minas Gerais. Estamos ali com os novos irmãos, não é? Está sendo uma bênção. Agradecemos a Deus pela oportunidade que ali nos concedeu. Amém? Um abraço aí a todos os irmãos, irmãos e irmãs, não é? Da Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, não só aqui em Visconde Rio Branco, Minas Gerais, como todo ministério inteirinho, tá certo? Mando um abraço aí ao pastor Anísio, meu pastor setorial. Um abraço ao pastor presidente, pastor Luiz Francisco, a tua esposa, né, missionária irmã Zilda, não é? E também não posso deixar de mandar aqui um abraço também à esposa e o filho do pastor Anísio, não é? A irmã Seni, não é? A missionária Seni, e o teu filho Danilo, tá certo, irmãos? Então tá aqui. Vamos lá, voltando aqui ao propósito deste vídeo, tá certo? Você vai encontrar esse vídeo no canal do YouTube, canal chamado Aprendendo a Palavra de Deus na EBD. Ali você vai encontrar algumas playlists, né? Você vai encontrar ali alguns vídeos das chamada pré-aula de cada lição da Escola Bíblica Dominical. Antes de chegar no domingo, eu estarei postando aí durante a semana o vídeo da atual lição. Então, tá? A próxima lição vai ser a lição de número 5, porque a do dia 22 agora, nós já temos a pré-aula, e é só você entrar no YouTube, tá no Facebook também, os irmãos que me tem no Face aí, é só ver lá a pré-aula, né, que nós estamos dando ali, tá certo? Amados, vamos lá, falando sobre reforma protestante. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Reforma. Ato ou efeito de reformar. Reformação. Forma nova. Transformação. Movimento religioso do começo do século XVI, quando surgiu o protestantismo, encabeçado por Lutero, que era contra a venda de indulgências da Igreja Católica. Restauração, modificação, tá certo? E também pode significar aposentadoria militar. Mas aqui falando sobre, não é, o protestantismo, tá certo? Falando sobre a igreja, tá certo? Então nós vemos aqui o que é reforma. Agora, reformar, olha só. Reformar significa formar de novo, refazer, reconstruir, reorganizar, atualizar, purificar, olha só, dos erros ou defeitos
e retificar e moralizar, corrigir-se, obter-se, reforma e refazer-se e prover-se. Olha só, amados, por que o nome a Reforma Protestante? Porque a igreja, vamos dizer primitiva, perdeu a sua forma, está perdendo o seu caráter, está perdendo os fundamentos, está perdendo a seriedade, a fidelidade a Cristo. Então nós vemos aqui no século XVI, João Savonarola, aliás, Jerônimo Savonarola, João Hus, que estava encarcerado, não é, nesta época, e ele disse assim, palavras de João Hus: pode até matar o ganso na sua terra natal, a sua língua nativa significa, João Hus significa ganso. Ele disse, pode até matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne. Oh, aleluia! Ou seja, querem me calar, mas vai vir um depois de mim que vai ser mais ousado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aí João Batista falando, né? Eu vos batizo, né, com água, o batismo do arrependimento. Mas haverá um que vai vir após mim, que vos batizará com fogo e espírito. Será mais ousado que eu, terá mais poder do que eu. E nós sabemos que esse é o Messias, o enviado de Deus. Tá certo? O seu filho amado. Oh, aleluia, a quem Deus se compraz. Amados, presta atenção. Cristo Jesus, ele ensinou para os seus discípulos, Cristo Jesus ensinou aos seus discípulos que deveria manter firme nos ensinos ao qual Cristo os ensinou. E veja bem, irmãos, em meio às dificuldades, em meio às lutas, às perseguições, aqueles homens se manteram firmes. E veio até o século XVI. Amados, preste bem atenção. Esses homens pagaram com as próprias vidas para se manter firme no verdadeiro evangelho, no verdadeiro ensinamento. Tudo sofre por amor a Cristo, Pedro fala. E então, após 102 anos, Martinho Lutero estava pregando as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, aonde ele estudou, aonde ele se formou em teologia. Ele foi teólogo, ele fez o bacharel, mestrado e o doutorado em teologia. Ele sabia do que estava falando. Antes disso, antes dele se formar em teologia, antes de ser teólogo, ele era um advogado, ele sabia das leis. Ou seja, Martinho Lutero estava protestando contra as indulgências que a Igreja Católica estava fazendo. A Igreja Católica, ou seja, a mando do Papa da época, se você pecasse, seja qual for o seu pecado, era só você pagar um valor para a igreja e seus pecados eram perdoados. Se você morresse ali, você ia aos céus. As pessoas que nasciam defeituosas, eles falavam, olha, era só o pai e a mãe pagar, não é um valor para a igreja, que ali aquela pessoa, aquela criança, iria para o céu. Se tivesse um ente querido, um amigo, que morreu no ato de suicídio, ou era ladrão, ou fazia coisas que não agradavam a Deus e perturbava a lei, não é? Era só pagar um preço ali para a igreja e ali aquela pessoa saia do purgatório se fosse já morto, não é? Porque até então quem morresse no pecado ia para o purgatório. Esse ensinamento da igreja quero dizer, do movimento romanismo, tá certo?
que católico, apostólico, eu e você somos. Porque católico significa universal, igreja universal, uma igreja una. Apostólico significa os ensinamentos, as doutrinas dos santos apóstolos. Amado, preste atenção. Jesus é maravilhoso. Ensinou como deveria fazer e como deveria ser, para que ficasses firmes. Então esses homens fizeram isso. Martinho Lutero era um monge e ele fazia suas penitências quando via alguma mulher, quando pensava tal coisa, ou ouvia tal coisa, ele se flagelava. Martinho Lutero, ele se culpava. Então, ali acharam por bem levar ele para aprender a palavra de Deus. Uma vez que era monge, levaram ele para a escola teológica. E ali ele se formou em mestre. Um homem entendido, com base bíblica. E ali, ele lendo a epístola aos Romanos, de apóstolo Paulo, ele entendeu que o justo viverá pela fé. Não precisa pagar. Ali ele entendeu que estávamos no tempo da graça. Ali ele entendeu se é pela graça, então como eu vou pagar para mim ser salvo? Eu só tenho que seguir os mandamentos de Cristo Jesus. Então ele não achou por bem ficar calado, ele abriu a boca. Meu irmão, você tem aberto a sua boca na sua igreja? Falado sobre os erros da sua igreja? Se você não fez isso, começa a fazer. Porque a reforma protestante está falando exatamente isso. Não devemos nos calar. Do jeito que as nossas igrejas evangélicas estão nos dias de hoje, daqui a pouco será necessário fazer uma nova reforma. E nós vemos aqui que reforma, olha só, reforma é o ato ou efeito de reformar. Reformação, dar uma forma nova. E reformar e reformar é formar novo, é refazer, é reconstruir, é reorganizar e atualizar. A igreja precisa ser atualizada. A igreja nossa nos dias de hoje, ela precisa ser reorganizada. Infelizmente, os cabeças das igrejas estão deixando o mundo entrar dentro da igreja. Está permitindo que os seus fiéis, os seus membros, venham andar no meio do pecado sem cobrar, sem punir, sem disciplinar. Disciplina não é para expulsar, não é para desligar ninguém, mas sim para chegar aquela pessoa até a Deus. É necessário que haja disciplina, está lá na epístola aos Hebreus. Então, amados, veja bem o que está acontecendo. Não é diferente da época de Martinho Lutero, não. Hoje, se paga-se um dízimo maior, aquela pessoa pode fazer o que ela quiser. Há muitos divórcios, há muitas pessoas no adultério, há muitas pessoas na fornicação, há pessoas com condutas do mundo dentro da igreja. Jesus nos tirou para fora, da onde? De um lugar, para nos purificar. A igreja é santa, ela não pode estar no meio de coisas erradas. E nem trazer para dentro da igreja. Irmão, o mundo não pode entrar na igreja. Mas um detalhe, a igreja pode entrar no mundo e fazer a diferença. Apóstolo Paulo foi apóstolo dos gentios. Ele andou em vários lugares, abrindo igrejas, tomando pedrada, chicotada, sendo esbofeteado, preso. Suas epístolas, a maioria delas foram escritas em cárceres. Então, amados,
Vamos pensar nisso. Então Martinho Lutero, ele disse, não, não pode ser isso. Não pode ser isso. Martinho Lutero, ele teve que se refugiar, não é? Na casa de alguns amigos. Outrora, talvez seja por isso que algumas pessoas idolatram São Jorge, não é? Porque teve uma época que Martinho Lutero, ele teve que se disfarçar do cavaleiro Jorge, não é? Ele colocava uma máscara em seu rosto e uma túnica escura para que ninguém o percebesse, para que ninguém viesse aprender. Mas ele precisava fazer isso para que ele pudesse andar livremente e poder ali fazer o que Deus havia colocado no teu coração. Irmão, você só pode aprender isso estudando a palavra de Deus, tá certo, irmãos? Então preste atenção, irmãos. Tá? Então, Martinho Lutero, ele foi um dos pais da reforma, tá? E quero também falar um pouquinho de João Calvino. Algumas pessoas têm João Calvino como herege por causa do predestinação. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Apóstolo Paulo fala que não devemos ficarmos desinquietos acerca de assuntos que não nos vai trazer a santificação. Não, irmão, não se preocupa com isso, mas olha a João Calvino como um dos pais da reforma. E se você, irmão, é contra João Calvino, então você não pode estudar a reforma. Você não pode estudar a disciplina, você não pode ter a aula que fala sobre a reforma protestante, que fala sobre a história da igreja. Tá certo, amados? Então, querido, estamos equivocados. O que nós estamos ensinando então? Não é? Isso eu estou chamando a atenção de pastores, tá? De obreiros, teólogos, não é? Professor de escola bíblica dominical, que deve fazer teologia, para quando for dar aula de escola bíblica dominical, saber o que está falando. Eu sempre falo e é o que eu aprendi. Querem dar aula, querem ensinar, tem que sentar para aprender. Muitos não sentam para aprender e querem ensinar. E aqueles que sentaram para aprender e hoje estão ensinando, ensina com base. E aí vem alguns, né, vamos dizer assim, líderes, querendo calar. Se você prega uma palavra dura dentro da igreja, você não prega mais. Se você prega sobre, falar sobre usos e costumes, então, aí acabou. Está arriscado alguém pegar o microfone da tua mão. Tem que falar a verdade, irmão. Prega a verdade. Homens de Deus morreram, deram a sua vida para, aleluia, continuar firme na palavra de Deus. E falar sobre aquilo que lhe foi confiado. O que foi confiado a você, amados? Você está sendo fiel a Deus? Ou você está deixando passar em leso tudo aquilo que é de errado dentro da tua igreja para não ter que disciplinar ou chamar a atenção? Eu digo a você, amados e amadas irmãs, realmente, eu ouvi uma palavra que, se for para nós pegarmos firme, temos que abrir uma nova igreja. Então vamos abrir uma nova igreja. Vamos fazer uma reforma novamente. Aleluia. Vamos pregar a palavra de Deus como tem que ser pregado. Tá certo? Veja bem. Então, exatamente, eu quero ler para vocês aqui. No ano de... no século XVI, no dia 31 de outubro de 1500, no ano de 1517, Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero estava ali apregoando as suas 95 teses. Foi o que levou a ele a ser morto.
Por quê? Porque o papado da época queria que ele negasse tudo. Negasse a sua fé. Ele falou, eu não posso negar a minha fé porque o que está dentro de mim é maior do que eu. Ele decidiu, né, largar a batina do que negar tudo aquilo que ele escreveu. E ele disse, eu quero ao menos ter oportunidade de falar. Apresenta-se apenas uma tese que cala todas as minhas 95. Aí sim. Caso contrário, se não for dentro da Bíblia, não tem como, porque as 95 teses de Martinho Lutero têm base na Bíblia Sagrada. Tá certo? João Calvino, querido. Nós estávamos falando sobre João Calvino. João Calvino, ele foi a partir de João Calvino que veio os princípios da reforma da igreja. Ou seja, os 5 pilares, as 5 solas. Eu quero estar lendo para você. São essas, não é? Sola fide, somente a fé, sola scriptura, que é somente a escritura, sola Cristo, somente Cristo, e sola gratia, somente a graça, e sola deu glória, glória somente a Deus. Então, sola fide, a fé, a natureza da verdadeira fé, fites, que é uma palavra grega, não é? A natureza da fé vem de dentro de você. Quando você realmente tem um encontro com Jesus, nada te abala. Há uma transformação. Se você não foi transformado, meu irmão, então precisa ser transformado. Porque aquele que aceita Jesus, que levanta as mãos ao céu, batiza nas águas, recebe o revestimento de poder que é o batismo do Espírito Santo, eu quero dizer a você que houve uma mudança na tua vida. O velho homem morreu e nasceu uma nova criatura que tem o poder de ser chamado filhos de Deus. Amém, filho? Se você é filho de Deus, então você anda em santidade. Você não anda fazendo as coisas que o mundo anda fazendo. Não vou entrar em detalhes aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá certo? O vídeo vai ficar muito longo. Pois bem, querido, presta bem atenção. Quero falar também sobre sola Escritura. O que significa isso? Somente as Escrituras sagradas. Não precisamos aumentar e nem tirar. Está no livro de Apocalipse. Ai de quem tirar ou acrescentar. A Igreja Católica Apostólica Romana tem tirado e acrescentado. Está errado. Se a Igreja Católica Apostólica, somente isso basta. Mas entrou o romanismo. Um dos imperadores, não faço precisão agora do nome dele, mas se intitulou a Papa. E aí começou-se a decadência da igreja, da verdadeira igreja. A cada Papa que foi entrando, fizeram coisas erradas. E ensinando as igrejas ao seu público errado. A Bíblia Sagrada, ela não fala sobre adoração a Maria, não fala sobre adoração à imagem, não fala sobre, aliás, que você tem que adorar a imagem, pelo contrário, adorar somente a Deus e não se prostrar diante de elas. Está no 10 mandamentos. A igreja do romanismo,
aplicou as indulgências. O romanismo, ele veio ensinando o batismo de criança. E nós vemos aí Jesus dando um exemplo do batismo. Ele se batizou com 30 anos. E com 33 ele veio a morrer. Ele veio a falecer. Mas ressuscitou. Está à destra do Pai. De onde ele há de vir um dia para buscar a tua igreja amada, santa e imaculada. Aleluia. A igreja, o romanismo, do romanismo, e essa época aí, a época das trevas, vamos dizer assim, a época medieval, ensinou sobre o escapulário, não é? E veio daí por diante, tá certo? E tinha que usar o escapuláriozinho ali, com aquele santinho ali, ou então aquele terço, aonde você ali fazia algumas rezas ou chamadas ladainhas, não é? Isso não tem base bíblica, isso é do homem. Isso é do homem. A Bíblia Sagrada diz que se dois não estiverem de acordo, não se faça. Então é necessário que dentro de uma instituição haja, não é? Vamos se dizer assim, regras, não é? Regras. Tanto para os obreiros, tanto para a igreja de um modo geral. Tá certo? Irmão, eu quero dar ênfase aqui. Igreja Católica Apostólica é uma só. Nós só não somos romanos. Nós não temos o movimento do romanismo. Nós procuramos andar dentro das Sagradas Escrituras. Sola Escritura. Vamos dar continuidade aqui. Sola Cristo. Somente Cristo te salva, te perdoa. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro mediador, é só Jesus. Não tem Pedro, Tiago, João. Não tem apóstolo Paulo, não tem eu nem ninguém. Não tem Maria. Deus é Deus, Deus não tem mãe. Quem teve mãe foi Jesus aqui na terra. Depois ele volta para o seu lugar de origem. Está à destra do Pai e nos enviou o Consolador. Enquanto ele estava aqui na terra, o Espírito Santo estava lá. Depois Jesus morreu e ressuscitou, subiu aos céus. O Consolador veio até nós, está no meio de nós até hoje. Resistindo em ser tirado do nosso meio. Somente Cristo, só Cristo. Não precisa de outro. Mediar significa que alguém pode mediar a você, mas esse alguém tem que estar vivo. E não morto. Não imagem, não uma figura, não uma foto. Só pode interceder aquele que fala. Salmo 115 fala que torna-se a elas todos aqueles que se prostram diante de imagem de escultura. Pois ela tem olhos, não vê, tem boca, não pode falar, nariz tem, mas não cheira, ouvidos tem, mas não pode ouvir, mãos, mas não pode apalpar, e pés, mas não pode andar. Olha só. Tá certo? Vamos lá, na continuidade aqui nas 5 solas. Sola gratia, somente a graça. Aleluia. Somente a graça. Não temos que inventar, não temos que acrescentar e nem tirar. Somente a graça. A graça é um favor imerecido. O que significa a graça? O preço que foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo por você. Você não merecia, eu não merecia, mas Jesus morreu por mim, por você, pelos seus filhos, pelos seus netos, bisnetos, daí por diante. Nem nascer ainda.
Aleluia. Antes de mim você nascer, o sacrifício calvário está tendo valor na minha vida e na tua vida. Não precisa de mais nada. E só ela deu glória. Glória somente a Deus. A glória não é para o homem, não é para o pastor, não é para o papa, não é para o padre. Não, somente a Deus. A glória não é para os nossos irmãos, os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos, e nem para nós, igreja. A glória é para Deus. A palavra de Deus diz que Ele não divide a tua glória com ninguém. Perdão, desculpa. Ele não divide a tua glória com ninguém. Então, glória seja dada somente a Deus. Então, essas são os 5 pilares da igreja. São os princípios ali fundamentais da reforma protestante. Certo? Vou repetir novamente para você. Sola fide, que é sola fé. Sola escritura, somente escritura. Sola Cristo, somente Cristo. E sola graça, somente a graça. E sola deu glória, somente a Deus. Bem? Tem hora aqui que a minha língua enrola um pouquinho, porque são palavras ali que, aleluia, que enrola um pouquinho, né? Mas eu creio que deu para vocês entenderem um pouco. Então tá aqui esse vídeo, tá? É uma homenagem aí, tá? Aos 500 anos da Reforma Protestante, tá certo? Fazendo menção aí do nome desses grandes homens de Deus aí, Martinho Lutero, João Calvino, não é? Jerônimo Savonarola, João Hus, temos aí Wycliffe, temos aí John Wesley, não é? Todos esses aí têm as suas histórias, digno de nós olharmos e falar, realmente eu tenho que mudar. Então, pastores, líderes de igrejas, presidentes, interino, presidentes das igrejas sedes setoriais, desperta tu que dormes. A palavra de Deus diz para mim e você. Olha o que está acontecendo dentro das suas igrejas. Não mude. Ficar na vocação qual o Senhor te chamou. Você foi chamado para pastorear. Pastoreie com dignidade e fidelidade a Cristo. Não mude. Se necessário for pagar com a própria vida, pague, mas não mude. Não queira falar de outros pastores que estão fazendo coisas errôneas por aí afora e pregando heresias, sendo que dentro das nossas igrejas nós vemos tudo isso. Então está aqui, irmãos, não é? Um apelo aos líderes das igrejas evangélicas e principalmente do nosso pastor presidente da CGADB, pastor José Wellington, e seu filho, pastor José Wellington da Costa Júnior, ao nosso pastor presidente, não é? E presidente também da Comadesp, presidente interino do nosso ministério, pastores, presidentes setoriais. Por favor, pastores, acordam. O que estamos fazendo com a igreja? A Assembleia de Deus é uma Assembleia de Deus que tem raiz. Eu não estou falando aqui de ministérios, eu estou falando da Assembleia de Deus, que fez 100 anos aqui no Brasil. Será que não mudou um pouco de
dos fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, os irmãos suecos, Daniel Bergman e Gunnar Wing, hein? Será que não mudamos? Ou só pregoamos no púlpito e não vivemos? O que está acontecendo, pastores? A Assembleia de Deus é una. Quando nós falamos de Assembleia de Deus, nós não lembramos de Assembleia de Deus do Belém, de Madureira e outras a mais, mas que é a Assembleia de Deus. Não, estamos falando da Assembleia de Deus geral. Aqui vai, não é, a minha indignação pelas coisas que estão acontecendo dentro da Assembleia de Deus. Sou assembleiano e polêmico, porque dentro das coisas que eu vejo que tem que ser corrigido, tem que ser corrigido. Fere a quem ferir, doa a quem doer, mas o apóstolo Paulo disse, sofra eu, mas não a obra, não a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Dizem que nós não podemos tocar, realmente não podemos tocar, mas podemos ver a noiva de Cristo fazendo coisas horrendas. Eu tenho que ver, tenho que ficar quieto e ver meu irmão indo para o inferno. Eu quero dizer para você, filho, a palavra de Deus diz no livro ali de 1 Samuel, de um sacerdote chamado Eli e seus filhos, Ofni e Finéias. O que aconteceu com o pai e os filhos? O que aconteceu com os pais e os filhos? Então, está aí a minha indignação pelas coisas que estão acontecendo dentro das Assembleias de Deus. Amém, amados? Está aqui a minha indignação. Estou gravando esse vídeo. Vou estar postando no canal Aprendendo a Palavra de Deus na EBD. Vai estar lá na playlist, tá? Divulga, compartilhe, tá bom? Para que esse canal possa continuar. Está aqui. Um abraço a todos. A paz do Senhor Jesus, tá bom? E fique com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.